A cirurgia de prótese de mamas é uma das cirurgias mais procuradas no consultório. E quais são as pacientes que têm indicação de realizar este procedimento? Então, a cirurgia de prótese de mamas ela é indicada para aquelas pacientes que têm as mamas pequenas, porém que já atingiram todo o desenvolvimento. Ela não é indicada, por exemplo, para aquelas pacientes que ainda não passaram pela primeira menstruação ou que não tiveram todo o desenvolvimento natural das suas mamas. Essa idade ocorre normalmente a partir de 16 a 17 anos, a depender da paciente. A inserção da prótese de mamas pura e simples, ela está indicada somente para aquelas pacientes que têm mamas pequenas. Mas a mastopexia é uma das cirurgias que associa mamas grandes com a inserção de uma prótese de silicone quando a paciente tem a intenção de aumentar o volume das mamas. Então, o pré-requisito básico para se realizar uma cirurgia de inserção de prótese de mamas é que a paciente já tenha passado por todo o desenvolvimento natural do tamanho das suas mamas, que ocorre, como eu já disse, em torno de 16 a 17 anos de idade. Também é importante que a paciente, quando tem o desejo de realizar essa cirurgia, caso já tenha passado por uma gestação, que se faça após o período da amamentação, ou seja, 3 a 6 meses após a parada da produção de leite. A inserção da prótese de silicone não precisa estar necessariamente associado à mastopexia. Isto só vai acontecer naqueles pacientes que têm a pitose da mama, ou seja, a queda. Para essas pacientes, se for colocado apenas uma prótese de silicone sem corrigir esta queda, a paciente não vai conseguir aquele efeito que muitas procuram, que é o colo mais marcado e as mamas com uma maior projeção. Para a realização da cirurgia de prótese de mamas, é importante que a paciente passe por uma consulta médica, onde ela vai falar as suas queixas, mas principalmente para o médico poder avaliar as condições da sua mama e poder definir junto com a paciente qual o tamanho ideal de prótese. Além disso, pode ser usada tecnologias que permitem a simulação dos resultados. Outro ponto importante que muitas pacientes questionam é se existe a necessidade de ficar internada. Para uma cirurgia de prótese de mamas, que demora cerca de 1 hora a 1 hora e meia e que ocorre sob anestesia geral ou peridural, não é necessário que a paciente passe uma noite internada no hospital. O paciente já recebe alta cerca de 6 horas após o término da cirurgia, permitindo que ela retorne às suas atividades cotidianas já no dia seguinte, como por exemplo dirigir, levantar os braços ou mesmo pegar pesos leves com cerca de 5 a 10 quilos. Isso permite que a paciente retorne mais precocemente ao mercado de trabalho e não necessite de um repouso prolongado. Já para retornar às atividades físicas, como por exemplo academia, corrida, é necessário que a paciente espere cerca de 15 a 20 dias, voltando a praticar atividades leves e ir progredindo conforme a sua evolução natural. Existem basicamente 3 tipos de técnicas para se realizar a inserção da prótese. Essas técnicas dizem respeito à posição da prótese em relação ao músculo peitoral. A prótese pode ficar então totalmente na frente do músculo, totalmente atrás ou parcialmente atrás, que é a técnica mais usada pela maioria dos cirurgiões e é a técnica que eu uso. Então, neste procedimento, chamado de dual plane, nós fazemos uma pequena incisão no músculo e colocamos parte da prótese atrás dele para ter uma maior sustentação, tanto na região lateral do tórax quanto na região medial. Isso faz com que a prótese fique com uma sustentação maior, porém com um aspecto mais natural. No caso da cirurgia de prótese de mamas, quando não tem associação com a mastopexia, é uma cicatriz que fica no sulco submamário, ou seja, naquela dobra natural da mama, e ela tem comprimento de 3 a 5 centímetros. Mas é importante saber que ela vai ficar sempre escondida nessa região e não vai ficar aparente no uso de sutiã ou biquíni. Se faz necessário que para a paciente tenha um bom resultado e principalmente para que ela possa potencializar esse resultado após a cirurgia, que faça uso correto do sutiã durante o período indicado pelo médico. No caso, eu peço que a paciente use por 30 dias direto, associada a uma faixa de mama que vai na parte superior das mamas. Isso ajuda a estabilizar a prótese. Além disso, que ela faça drenagem linfática, principalmente para fazer com que desinche mais rápido e consiga ter o resultado de maneira mais precoce. E os retornos na consulta de pós-operatório ocorrem cerca de 1 vez por semana no primeiro mês e depois 1 vez por mês até completar o 6º mês. Então, se você tem vontade de colocar uma prótese de silicone e tem dúvida, não sabe se para você seria necessário uma mastopexia
ou apenas a colocação da prótese, marque uma consulta comigo que eu irei sanar todas as suas dúvidas.